Então, como é que você tá? Tá tudo bem então, né? Tá, pode começar, professor. Já comecei já. Pode começar. Vou pegar um café aqui. Vai lá. Pode começar. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, né, o momento que tivermos aí passando a apresentação, você pode falar, tá? Ficou uma aula para trás, não ficou? Eu peguei a aula, né, que tinha dado e coloquei lá na plataforma. Acho que tá lá. Depois você dá uma olhadinha. Ah, tá. Beleza. Eu já coloquei lá. Então, hoje vamos falar sobre aquela geração, né, o romantismo da segunda geração dos românticos, né? Essa é uma no caso, tem três gerações, seria a segunda no que vamos falar. Cara, tá quente, deixa eu ligar o ventilador aqui. Você tá vendo bem aí? Tá vendo aí Tô vendo o. bem. Tá, Ah, tá, então tá tá. legal. Então já começamos em um outro momento, já fizemos um esboço de todas as gerações, né? Mas vamos passar, no caso, vimos a da primeira no passado. Agora vamos falar sobre a segunda geração um pouquinho, que é uma geração um tanto bem diferente em relação às outras, né? Uma geração bastante especial, né? Que é conhecida como byroniana, né? Que ela é subjetivista, individualista e ultrarromântica. Ela é conhecida como esse. Nota uma flor aí, só que é uma flor escura. Não é uma rosa assim clara, alegre, né? Bastante escura e meio sombria. A segunda geração tem essa característica, né, de ser algo assim que reverencia, ensino que dá ênfase à sobriedade, ao estilo gótico, né, à morte, todas essas coisas aí. Essa segunda geração de românticos tem temos com essa especificidade. Então, Lord Byron, que foi o cara que influenciou os poetas do Brasil. Então, esse cara ele tinha uma expressão chamada que era o mal do século. Então, ele dava ênfase à questão da morte, de todas essas coisas. Então, ele influenciou bastante os poetas do Brasil que são desta segunda geração. Então, todos os poetas da segunda geração têm esse perfil, né? E foi baseado nesse Lord Byron. Então, desenvolve-se o ultrarromantismo, o gosto pelo gótico, o sombrio, o sobrenatural, o macabro. Então, essa geração, nota aí essa foto aí, né, uma questão de algo bem sombrio, né, e meio assim, macabro. Então, não só na arte, né, mas na literatura, como está escrito, nota-se essa questão. Então, é que essa geração é diferente tanto da primeira como da terceira geração. Já veremos depois, né, posteriormente, como seria a geração futura. Né? Você sabe a questão do gótico, como que é, né? Estilo gótico. Né? Então, se for olhar bem na questão da arte, das igrejas, né, das esculturas, o gótico, ele sempre é mais sóbrio do que as outras. E é bem algo assim. Por exemplo, a sobriedade é uma das características do estilo gótico. Você vai nas igrejas góticas, normalmente, não são igrejas claras, são escuras, né, meio sombria, os estilos como é construída, a arquitetura delas, são também todo esse estilo meio sombrio, diferente, não é um estilo alegre, é um estilo bem sombrio e sóbrio ao mesmo tempo, né? Os temas que se destacam segunda geração, tá aí, a dúvida, o tédio, a orgia, a morte, a infância, medo do amor, sofrimento, loucura, satanismo. Então, tudo isso está relacionado. É por isso que essas caveirinhas aí, né, esses são mostrando que os temas dessa segunda geração são esses daí. Né? As características principais desse estilo é o exagero sentimental, né? O desejo social, a evasão, o escapismo, o pessimismo, a solidão, o culto à natureza sombria,
Atração pelo mistério e idealização da mulher virginal são uma das características. Então, sentimentalismo é exagerado. Um certo gesto social, aí a pessoa realmente é alcoólatra, a pessoa usa drogas, tem esse estilo, né? A maneira como a pessoa se veste, estilo gótico, aquele estilo sombrio, aquelas sobrancelhas, tudo de preto aqui, né? É, cabelo escuro, a pessoa com meia pálida, roupas também extravagantes, tipo com correntes, né? Roupas assim, normalmente são pretas, são negras, as roupas pretas, né? Então bem rasgado, esse estilo tipo assim, meio de rebelde, né? Bastante rebelde. Esse é o estilo da, da característico, né? É o estilo gótico em si, que é característico dessa geração, né? Então, Quando morava em São Paulo, ah, tá ouvindo bem minha voz? sim, fala um pouquinho mais alto. Quando eu morava em São Paulo, eu tive uma. Faz muito tempo isso, eu era jovem também. Tinha uns 19 anos. Tive uma namorada gótica, sabe? Ela era bem desse jeito que você tá falando aí. É, eu tava conversando também com a colega de vocês, a Camila, né? A Cami também, ela também disse que teve uma fase da vida dela que ela também foi meio gótica também. Ela, Tive uma namorada gótica, mas ah, ela era bem desse jeito que você tá falando mesmo. Bem ah. desse jeito. Ela usava Ela essas só vivia. roupas assim extravagantes, né? A gente andava ali pela Constelação, Sei. sabe? Perto da Maquina Conheço, eu ali, sabe? conheço, eu conheço. A gente andava por ali. Ela queria entrar no cemitério todo dia. Sério? Eu saí fora dela porque não era meu estilo, né? Sim. Naquela época. Eu era novinho, eu tinha 19, 18 anos. Ah, cara. Então é tipo assim, né? É um estilo muito peculiar, né? Só quem gosta mesmo é quem anda com esse estilo. Eu nunca tive queda para esse estilo assim. Ela só andava com roupa preta, ela andava com o olho preto, né? Sim, A íris do olho preto. sim. E ela tinha bem todas essas características que está aqui, exagero sentimental, desajuste social, esse negócio, tudo ela tinha todas essas características, era incrível. Pois é. Engraçado que como que ela sabia disso, sendo que ela era nova também, né? É mais porque segue tendências de outras pessoas. Segue tendência de outras pessoas, né? Então, note que o que ela lê, a literatura dela que ela lê, é baseada nisso aí. As músicas que ela escuta também. Também. Né? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho mais adiante. A questão do rock, por exemplo. O rock tem uns grupos, né, e cantores que têm essa tendência aí. Por exemplo, Metallica, Sepultura, Kiss, né, Black Sabbath, aquele do O Ozzy Black Osbourne. Sabbath, o Ozzy Osbourne, né? É estilo gótico, mesmo o Kiss, toda essa coisa dessa geração aí. Tem esse estilo que, no caso, muito voltado para o sombrio, para o macabro, para a morte. Então, dá ênfase nisso aí, né? Eu lembro da minha época de jovem, né, que eu gostava de rock, eu tive uma fase aí, mas eu nunca, assim, gostei muito desse estilo pesadão, entendeu? Kiss, Sepultura, não gostava desse tipo. O Sepultura é feio de ouvir, né? Mas o Black Sabbath é bonito de ouvir. É, Eles tocam num rock muito, assim, é melódico, né? é, Só que é meio para quem gosta de ler a Bíblia, essas coisas, é complicado, porque eles falam, eles são bem satânicos, né? pois é. Então, tá aí, eu nunca gostei. O máximo que eu vi em termos de rock desse tipo era esse DC, era o meu máximo. E CDC eu escuto até hoje, professor. Sou fã do É, CDC. É. pois é. Era o estilo que eu ia mais assim nele, assim. E não é tão, né? É claro, teve uma disco que eles lançaram bem pesado, mas normalmente não é tão pesadão assim, né? Eles não são góticos, né? O AC/DC, né? O Não, AC/DC é não. aventureiro, eles são aventureiros. Não são góticos. Eu considero heavy metal, mas não é como um Sepultura, não é como um Kiss, não é Metallica, não é nesse estilo. Acho que o Kiss segue essa linhagem, né? Do gótico, né? O Kiss acho que segue. O Kiss Ah, parece que segue essa linhagem do gótico aí. o Kiss segue. É o Kiss. O Kiss, Sepultura, o Metallica, eles seguem essa linha. Tem outros que não seguem tanto, por exemplo, o nome?
aquele. Ai. Aquele Mas que. o que mais segue essa linha. O Iron Maiden segue um pouco isso aí. O Iron Maiden, eles são. O Brooks C. Dixon, ele é historiador, igual o senhor, né? E É, ele é muito inteligente. Ele segue um pouco. Algumas músicas do Iron Maiden parece que segue o estilo gótico, sim. Algumas músicas. é, Mas o que mais segue esse estilo gótico é o Black Sabbath mesmo. o É o Kiss Black Sabbath. também, o Metallica, Sepultura. Esses quatro aí, que eu me lembro, são os quatro que mais seguem essa linha aí. Mais assim, né? O Osbourne era meio louco, o Ozzy Osbourne, né? É doido da cabeça. Ele tem É, cara. 66 anos, cara. 67 anos. Tá bem velhinho já. Agora, cara, ele é meio louco, que cara. Né? Todos eles são, né? Todos eles Então, né? Aí, tipo assim, são como eu te loucos. falei, né? Então, daí eu fui variando, assim, cheguei na Kiss, gostando do Rush também, que é bom. O Dire Straits já foi mais suave, né? Que é mais um rock mais, digamos assim, ele não é mais progressivo, né? O Dire Straits é um rock progressivo, não é aquele rock pesadão, mas é bem gostoso de escutar aí, né? E as músicas são bem legais. O Van Halen não é da sua época, não, né, professor? O Van Halen. Hã? O Van Halen não é da sua época, não, né? Dire Straits. E o Van Halen? O Van Halen não é da sua época Van Halen também. também. O Van Halen era bom também. Tinha umas músicas legais. Eu não gosto. Tinha sim, entendeu? Eu era meio seletivo, né? Eu não pegava todo tipo de. Por exemplo, aquele estilo, depende eu gostava de ouvir, não pelo estilo em si, mas o grupo que eu gostava e o que eu gostava de escutar, entendeu? Eu selecionava. Por exemplo, isso. Eu gostava do Nazaré, gostava também do. Eu não gostava do Guns N' Roses, não gostava. O Guns N' Roses é mais novo, né? Né? Mais novo. Só que esses É, grupos que o senhor tá eu não falando, não sei se o gostava. senhor acompanha. Eu não sei se o senhor acompanha esses grupos que o senhor tá falando, né? Mas eles estão todos de idade, tão bem, cara. Alguns deles já morreram esse Eu tempo sei. atrás, né? Alguns deles já morreram. Mas a maioria Hã? tá viva ainda. Alguns Ah, deles boa. já morreram, mas a A maioria maioria tá tá viva viva. ainda. É. É. Não, a maioria morreu já. A maioria já não estão vivos ainda, quer dizer. Ó, por exemplo, o único daquela, o mais antigo grupo que está vivo até hoje, que estão tocando ainda, são os Rolling Stones. Ah, Os caras tão velhos, mas estão tocando até hoje, cara. esses não morrem, bicho. Esses daí é só se cortar a cabeça. Esses aí é. Esses Pior que eu aí. gosto deles, hein, cara. Eu gosto do Rolling Stones Não, eles pra são caramba. bons. Eles são bons. São bons. Tinha um que eu gosto, cara, mas morreu o baterista esse ano, que é o Rush. Ah, eu vi o dia que ele morreu. Fiquei chateado pra caramba. Pô, cara. Né? O Rush, É, eu gosto do Rush. eu também gosto. Né? E tem umas músicas, cara, eu até tenho uma. Fizeram uma homenagem, né, pra ele, na morte dele, né? O Rush fez uma homenagem pra ele, fizeram um clipe em desenho animado. Você viu? Eu vi. Hã? Eu vi, sim. Você viu, né? Cara, Vi. ficou legal, viu? Aquele clipe ficou muito bom, cara. Cara, arrasaram É, com aquele clipe, viu? aparece ele bem novinho tocando bateria. Aparece. É. Rapaz, eu tenho umas músicas dele que eu tava escutando aí. Aquele grupo era fantástico. Só 3 pessoas, mas os caras arrasavam, né? Eles são canadenses, né? São Eles são do canadenses, né? Canadá, né? São do Canadá. São do Canadá. E arrasavam esses caras, viu? O Jed Lee, o cara compôs, o cara toca um monte de instrumento, o cara é fera, o outro, o guitarrista também, o cara toca pra caramba, cara. E o baterista, cara, o baterista que morreu, já foi eleito um dos melhores do mundo, cara. É, verdade. Ele. Mas são as O Canadá é conhecido no rock and roll por causa do Rush. por causa do Rush, exatamente. Assim como o AC/DC, a Austrália ficou conhecida pelo rock and roll e AC/DC, né? O AC/DC, porque tem pouco na Austrália, né? A Austrália tem o AC/DC, tinha um que já terminou, que era o Man at Work, que também parou de tocar, um dos componentes morreu também. Então é pouco, né? Agora, o Reino Unido é que é lotado, né, cara, de tudo aí. Eles têm muito. No Reino Unido tem muita banda.
É onde tem mais, onde mais tem, cara. Onde mais tem é lá no Reino Unido. Tem muita banda no Reino Unido. E, E e- é engraçado que, assim, deixa eu falar uma coisa, eu não sei se você sabe disso. Se você for falar de rock and roll no Reino Unido, eles não falam, porque para eles é uma coisa antiga. hum, Para eles é uma coisa que ficou para trás. Lá na Austrália, que nem quando eu tive na Austrália, eu fui falar sobre rock and roll com um jovem, eles amam rock and roll, eles amam rock and roll. E aí eu falei, não, tem o AC/DC, né? E eles falaram para mim, não, qual música do AC/DC que você gosta? Né? Agora, na Inglaterra, eles não gostam de falar de rock and roll, porque eles estão vivendo uma outra época, que é umas músicas eletrônicas diferentes. hum. Eles acham rock and Progressista, roll né? coisa de velho. Incrível uma É, coisa dessa, né? é mais o rock progressista que eles gostam, né? Eles gostam de umas músicas agora, né? Aquelas músicas que toca de rave, sabe? Hum, Diferente. sim. É diferente. É igual quando chega no Reino Unido, você fala sobre soccer. Cara, ninguém sabe o que é soccer. Você fala futebol, todo mundo sabe o que é. Então, Soccer, né? é futebol, né? Eles falou em soccer, eles sabem o que é, só que eles não gostam de falar. Porque na realidade o nome certo mesmo é futebol. E eles ficam corrigindo a gente, né? Se você chega lá e fala assim, I would like to watch a little bit of soccer today, aí eles falam, no, no, not soccer, futebol. Eu já É corrijo na futebol. hora. Eles Mas, corrigem na hora. mas o nome certo é futebol. É, então. Assim como, por exemplo, basquetebol, voleibol, É handball, basquetebol. É, não é? interessante. É, E tem uma parte de Londres, professor, tem uma parte de Londres que é a parte leste. Eles falam um inglês totalmente diferente do mundo inteiro. é, É um tal do Cockney. Eles falam gaguejando, sabe? é. Eles falam gaguejando e, por exemplo, que nem nos Estados Unidos, você fala assim, né? Pode me fazer um favor? Você fala, can you do me a favor? Né? Lá eles falam assim, can you do me a favor? É totalmente diferente. Precisa Eita, fazer um outro curso de inglês para poder andar na parte leste de Londres. caraca. É incrível, incrível. Se um dia você puder passear, vai em Londres, visita a parte leste de Londres, você vai ver, você vai ficar encantado. O jeito deles falar é cultural e eles não mudam o sotaque deles porque é cultural. É uma questão, quando é cultural, não tem jeito, né, cara? Quando é cultural, você não tem o que fazer nada. É respeitar a cultura e pronto. Não tem jeito. Então, pois é. Então é por aí, né? Ó, o mal do século, que é o byronismo, que é essa segunda geração, o que quer dizer? É a angústia, o desajuste social, a frustração, o tédio, a depressão, a loucura, o comportamento autodestrutivo, o uso do ópio, haxixe e absinto, a morte, a solução, o fim de todo sofrimento. Então, veja só. Então, para essa geração, né? Você vê como vai chegando aí, né? É um tanto melancólico, meio down, como falam, né, o povo, né? Porque está envolvido tudo isso aí, esse tipo de frustrações, as depressões, né? É, o uso de drogas aí na época, né? O ópio, o haxixe, o absinto eu usava bastante, né? Hoje já seria uma droga mais pesada que isso aí, né? Embora utilize ainda isso aí, mas muito pouco, né? Muito pouco. Então, então, isso aí está relacionado a tudo isso aí. Então, para o indivíduo, assim, por que a morte? Porque, tipo assim, o cara está sofrendo, o cara com depressão, o cara se suicida, acabou o problema. Mas, se você olhar bem, na realidade, a morte não só acaba com o sofrimento, mas a morte também acaba com a felicidade. Porque você vai deixar de ser feliz, não é isso? Porque quem sabe, se você passasse esse momento de depressão, se você passasse de loucura, coisa, você poderia ser uma pessoa feliz. Mas, mas eles enfatizam, na realidade, que a morte é a solução para o sofrimento, para o fim de todo sofrimento. Que, se for olhar bem hoje em dia friamente, não é. Mas para essa geração, para esse povo, é. Por exemplo, como é que você vai convencer uma pessoa que quer se suicidar, ao contrário de que a pessoa que está com depressão profunda, que está em situação complicada, de que é melhor, se ele for tentar ser feliz, é melhor. É quase impossível isso. E na cabeça dele, não. Vai pela solução mais fácil. Qual é o mais fácil para ele? O suicídio. Quer acabar com tudo.
né? Então, nos escritos, né, está basicamente, muita coisa está relatado aí. E entre os principais poetas brasileiros desta época, dessa geração tem Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire. Né? Vamos falar um pouquinho por cada um deles. Né? Por exemplo, Álvares de Azevedo. Olha com quantos anos esse cara morreu. 21 anos. Nem completou 21 anos, o cara morreu. Né? O cara, qual a biografia do cara? Nasceu em São Paulo, passou sua infância no Rio de Janeiro, e adolescência também lá, cursou Direito em São Paulo, mas ele mudou para literatura, sociedade epicureia, trazer para a prática as fantasias eróticas macabras de Byron. 1872, primeiros sintomas de tuberculose, morre antes de completar 21 anos sem ter publicado nenhuma obra literária. Então, como é que esse cara ficou conhecido se o cara morreu antes de publicar alguma coisa? É porque os seus discípulos ou pessoas que, no caso, simpatizavam com sua obra, publicaram posteriormente, né? A posteriori, né? Então morreu sem saber que ficou famoso. É, muitos artistas e escritores passaram por esse mesmo problema. Só ficou famoso depois que morreu. Só que depois que morreu o cara não sabe que ficou famoso, quer dizer, nunca vai saber, e aí? Ó, um dos indivíduos, por exemplo, vou te mostrar uma obra aqui. Esse aqui, bem conhecido, né? Dá para ver? Tá. Conhece esse livro? Não, no curso de linguística geral. Não, não Olha o autor. conheço. Olha o Não, autor. não conheço o livro. Renan Saussure é o pai da linguística. Ah, é? O livro de linguística geral, se você não tem esse livro, trate de comprar, que é excelente. Esse indivíduo é conhecido como o pai da linguística. É quem, no caso, a linguística moderna é baseada nesse indivíduo. Só que tem um detalhe: esse cara não escreveu esse livro. Olha o que diz aqui. Em 1916, 3 anos após a morte de Saussure, seus discípulos Charles Babbage e Albert Thierry publicaram um apanhado de 3 cursos que ele havia ministrado no âmbito da cadeira de linguística com o título de Curso de Linguística Geral. Curso de Linguística Geral. Texto fundador das ciências humanas do século XX. Tá vendo? Sua notoriedade veio com esta obra póstuma. Então, seus discípulos publicaram isso aqui, os cursos dele que ele dava. Então, ele não sabia, não sabia que ia ficar famoso. Mas esse livro é o padrão em linguística geral, esse livro aqui. Então, ele ficou famoso depois que morreu. Que coisa, hein? Então, e esse indivíduo, a mesma coisa, o cara publicou coisas aí, quer dizer, fez, mas não publicou nada em vida, só na morte. Depois da morte, publicaram por ele. Então, aí aqui algumas obras: Lira dos 20 Anos, Noite na Taverna e Macário. Vamos dar uma lida em uma delas, uma parte. Noite na Taverna, alguns trechos. Veja só como é o que ele pensa. Porque o homem é a escuma que ferve hoje na torrente e amanhã desmaia. Alguma coisa de louco e movediço, como a vaga, de fatal como um sepulcro. O que é a existência? A mocidade é o caleidoscópio das ilusões. Vive-se, então, da seiva do futuro. Depois envelhecemos. Quando chegamos aos 30 anos e o suor das agonias nos grisalhou os cabelos antes do tempo e murcharam como nossas faces as nossas esperanças, oscilamos entre o passado visionário e este amanhã do velho, gelado e ermo despido como um cadáver que se banha antes de dar a sepultura. Miséria, loucura. Veja como esses trechos aí, esses alguns trechos da poema.
bastante, digamos assim, meio sombrio e melancólico, digamos, depressivo, não é isso? É Mas não verdade. deixa, mas não deixa de ser bonito, se você olhar bem. Claro, a maneira de você ler os textos dele, você tentar viver o que ele escreveu, ou tentar entender o que ele escreveu. Ô, professor, aquela obra Drácula saiu nessa época aí? Do Também, romantismo? também. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mais trecho no Noite da Caverna. Quem sou eu? Fui poeta aos 20 anos, um libertino aos 30. Sou um vagabundo sem pátria e sem crença aos 40. Veja. Cassimiro de Abreu. Esse aí é bem legal. Vamos ver. Olha quantos anos esse indivíduo morreu. Com 21 anos também. Nasceu no Brasil, mas na adolescência vai morar em Portugal com seu pai. Sentimento nativista, né? Saudade da família. Ainda adolescente retornou ao Brasil. Vida boêmia, contrai tuberculose. O outro morreu de tuberculose e também morre de tuberculose. Seu estilo reúne espontaneidade linguística, valorização do sentimento, fala de amor, saudades, tristeza e desejo. Foi um dos poetas mais lidos na época e um dos mais populares do romantismo do Brasil. Realmente, esse cara é bom. Viu? As obras, poesias, romances e teatro. Olha que legal isso aqui. Vamos tentar encontrar esse. Mas olha como são as rimas desse trecho. Meus 8 anos. Oh, que saudades tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então veja só aqui, a primeira não tem rima, as duas rimam, né? A quarta não rima, com essa não. Aí vem, que amor, que sonhos, que flores. Também não tem rima, aí vem, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, ok, fagueiras e bananeiras, debaixo dos laranjais. Essa vai rimar, essa quarta vai rimar com a quarta de cima. Enquanto a primeira e essa outra aqui, não sei se dá para você notar. Dá para ver aí, vou apontando com o mouse? O mouse dá para você ver? Dá para ver. Olha, aqui essas duas estão órfãs. Essas duas dão certo. Esta fica sozinha, ela vai rimar com essa de última aqui. Essas duas também vão certinho. Tem mais coisa aqui, se eu for olhar bem, é muita coisa para vamos ver aqui. Outro indivíduo, Juqueira Freire. Ah, você quer que aqui nesse livro aqui, nesse, ó, que é o livro texto, ó, os trechos aqui. Notem aí como está dividido o trecho dele aqui. Aí, como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, a existência inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Ó, que auroras, que sol, que vida, que noite de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Então, notem isso aqui, é o mesmo esquema, que a primeira é órfã, aí vem melodia com alegria, o céu bordado de estrela, também está órfã, mas a terra aromas cheia, beijando a areia, combina, e o folgado rima com mar. É bem assim, essas poesias assim, tem uma certa espontaneidade, mas existe uma certa, como é que fala? Pois, coesão entre as linhas, né? E cada uma delas
existe uma homogeneidade tremenda assim nos trechos. Todos eles é assim. Ó dia da minha infância, ó meu céu da primavera, que doce a vida não era, nessa risonha manhã. Em vez de mágoa de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos da minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, afora das cachoeiras, atrás das asas ligeiras de borboletas azuis. Naquele tempo ditoso, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. E o último trecho que tem aqui é: ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. É bonito, né? Não é tão pesada, quer dizer, não é pesada em relação ao anterior, né? Ao esse indivíduo, o Álvaro de Azevedo. Eu acho que as poesias dele são muito bonitas. É um pouco melancólico em alguns aspectos, né? Ele sente saudades, né? Essas coisas, né? Esse desejo, essa melancolia, esse retrocesso para o passado, para o coisa que ele é, muito melancólico pelos textos, mas é muito bonita assim, mas e também toda a poesia em si é bonita. Eu acho lindo. E esse tal de Junqueira Freire, que era um monge, olha aí quantos anos ele morreu também. De 32 a 1955. 23 anos. Outro morreu novo. Na casa dos 20, 30 anos, esse povo morria. Então, o monge benedito, sacerdote, poeta, escreveu muitos poemas sobre o sofrimento da vida religiosa, saúde muito debilitada, sua obra é recheada de tensões pelas próprias restrições que a vida clerical lhes impunha, vida espiritual versus mundo material, busca pela liberdade, a qual só pode ser encontrada na morte. Então, a ideia desses indivíduos realmente é que a solução a ser encontrada é a morte. Agora, veja só, que interessante o dele. Por que ele escreveu poemas sobre o sofrimento de vida religiosa? Por quê? Qual era o sofrimento que ele tinha neste caso? Isso tem a ver com as tensões das restrições com a vida clerical, tem a ver uma coisa com outra. Por exemplo, ele não podia casar, não podia ter mulheres, né? A questão da situação dele como monge, né? Como sacerdote, né? Não podia ter riqueza nenhuma, tinha voto de pobreza. Então, todas essas coisas aí, não podia se misturar com os outros, tinha que estar mais separado, né? Todas essas questões aí criou ele como uma pessoa com conflito nessas coisas, né? Então, por isso que ele externou o sentimento dele, o sofrimento dele, através das poesias, das letras, né? E ele chegou à Interessante. mesma conclusão, é interessante, que só a morte era o resultado, a melhoria da vida dele, né? Viu que interessante? Ele era da Vamos igreja. ver. Monge de que tipo de Era um denominação? monge. Não, Mas era um não é monge católico, né? católico. Ele era católico. Era beneditino. Um monge beneditino, da linha de São Benedito, né? Porque sabe que os monges, ele tem as linhas, né? Pode ser beneditino, pode ser, como é que fala? Jesuíta, carmelita descalça, pode ser várias ordens. Os monges têm várias ordens. Franciscanos, né? Que seguem Francisco de Assis, né? Então, normalmente, esses monges, eles seguem um, um líder, né? Da ordem, né? E Hum, esse acordo com cada um segue. Então ele segue a ordem de São Benedito, então ele segue e vai ter diferença entre as ordens. Os monges vão ter diferenças entre uma ordem e outra, né? Não são iguais. Cada um tem a sua característica. No caso dele é beneditino. Né? Esse era isso, católico, mas da linha beneditina. Olha o trecho dele. Não, não é louco. O espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria.
pensa melhor que vós, pensa mais livre, aproxima-se mais à essência etérea. Aí vemos etérea com livre, e mais ou menos ou somente. Não, matéria com etérea e somente com livre terminando que existe. Não é tão assim como antes, mas pelo menos mantém uma certa estrutura. Ó, achou o pequeno cérebro que eu tinha. Suas ideias não cabiam nele, seu corpo é que lutou contra a sua alma, e nessa luta foi vencido aquele. Então, nele com aquele. Foi uma repulsa de dois contrários. Foi um duelo, na verdade, insano. Foi um choque de agentes poderosos. Foi um divino a combater com o humano. Então, insano com o humano. Esse outro indivíduo, Fagundes Varela, morreu com 34 anos. Qual é a característica dele? Questionava os valores decadentes da burguesia. Ele era romântico, imoral quanto as mulheres. Brigas, bebedeiras, contas não pagas, vadiagem, horror e hipocrisia da vida nas cidades. Morreu aos 34 anos por causa do alcoolismo. Considerado o último dos grandes românticos. Então o cara enchia a cara, né? Para desafogar as coisas da vida, né? Então, essas são as características. Uns usavam droga, outros enchiam a cara. Né? Então cada um desafogava de alguma forma, né? As obras. Noturno, Cântico do Calvário, Cântico do Ermo da Cidade, Diário de Lázaro. Algumas. Vamos ver essa aqui. O que eu adoro em ti não são teus olhos, teus lindos olhos cheios de mistério, por cujo brilho os homens deixariam da terra inteira uma soberbo império. Então vemos assim, mistério, império. Essa, como ele vai fazer a rima. Segunda e quarta, em todas as estrofes. Ó, o que eu adoro em ti não são teus lábios, onde perpétua juventude mora, e encerram mais perfumes do que os vales, por entre as pompas festivais da aurora. O que eu adoro em ti não é teu rosto, perante o qual o mármore descorara, e ao contemplar a esplêndida harmonia, Fídias, o mestre, seu cinzel quebrara. O que eu adoro em ti não é teu colo, mais belo que o da esposa israelita, torre de graças, encantado asilo, onde o gênio das paixões habita. O que eu adoro em ti não são teus seios, alvas pombinhas que dormindo gemem, e do indiscreto voo de uma abelha, cheio de medo em seu abrigo tremem. O que eu adoro em ti ouve é tua alma, pura como o sorriso de uma criança, alheia ao mundo, alheia aos preconceitos, rica de crenças, rica de esperança. Então as palavras de bondade infinda, que sabes murmurar aos que padecem, os carinhos ingênuos de teus olhos, onde celestes gozos transparecem. Não sei, e de grande imaculado, que faz-me estremecer quando tu falas, e eleva-me o pensar além dos mundos, quando abaixando as pálpebras te calas. E por isso, em meus sonhos sempre vi-te, entre nuvens de incenso em áreas santas, e das turbas solícitas no meio, também contrito hei-te beijando as plantas. E como és linda assim, chamas divinas, cerca-te as faces plácidas e belas. Um longo manto pende-te dos ombros, salpicado de nítidas estrelas. Na doida pira de um amor terrestre, pensei sangrar-te o coração demente, mas ao mirar-te, deslumbrou-me um raio. Tinhas nos olhos o perdão somente. Viu interessante? Como que é essa poema dele? É cheio tem sensualismo, principalmente para a época, né? Mas é bonito, um poema bonito, hein? É verdade. Ó, Drácula de Bram Stoker, filme. Infelizmente não deu para passar o link, não tentei programar, não dá o filme, né? Mas pode se encontrar depois, busca esse aí depois, né? Se a gente tivesse aula, fosse aula presencial, a gente passaria melhor esses filmes, né?
que era melhor para passar para assistir e comentar um pouco, né? Mas aí é dessa linha aí, ó. Filme. Frankenstein, filme de Kenneth Branagh. Ó, é uma das famosas histórias de terror, né? Romance escrito por Mary Shelley, do caso, que originou o filme de Kenneth Branagh como próprio o papel do Dr. Frankenstein. Aí tem a atriz, tá? É um bom filme. Robert De Niro, que é o monstro, né? Chegou a ver esse filme você? Hã? Desse do Robert De Niro, né? Não. Assistiu? Não. Esse do Robert De Niro, não. É uma boa. A gente vai assistir depois, uma época aí, assista, eu também vou assistir, depois a gente comenta um pouco sobre esse filme. E a Metallica? The Unforgiven. Unforgiven, inesquecível. Inesquecível, né? É, Não é isso que quer dizer? Unforgiven. Ou seria Isso. sempre... Isso Ah, mesmo. Inesquecível. é. Aqui, ó. Aqui acho que dá pra passar. Vamos ver se dá pra vocês assistirem isso aí. Vê se dá pra sair o som aí. Se não, coloca o link. Vou colocar o link, depois você abre ele. Tá, pode colocar. Vou colocar o link aqui. Na verdade, a tradução de Unforgiven Espera um é pouquinho. imperdoável. Sem perdão, imperdoável, né? Imperdoável, né? Ah, Imperdoável. não, forgive é perdão, tá razão. Né? É, Imperdoável. você tá certo, é imperdoável, tá certo. É, é de perdão, tá certo. Dá pra ouvir alguma coisa? Ué, por que não tá saindo o som, será? O som não tá Não, saindo. faz o seguinte, depois você assiste. É, Não, depois você assiste, que às vezes não sai, né? mas eu conheço a Depois você música, meu assiste. Deus do céu, é quando eu era jovem, isso aí, professor. Você conhece a música? Ô, louco. Eu só não canto aqui a música, senão eu vou passar vergonha. Tá gravando, né? É. Ah, depois você assiste aí nesse quarteto aí. Eu passei o link aí. Deu um link no clique Uhum. aí depois da contendo aula, você pega e dá uma escutadinha com esse Daí quarteto eu de escutava violoncelo tocando. eu escutava Ah, quando eu tinha 15 anos essas músicas do Metallica. cara, ó, tem um mesmo, tem um quarteto, ó. Eu vou falar no Scorpion, né? Scorpion, ô louco. Sim. Eles são alemão. Você já viu a São da música? Alemanha. Você já viu ele cantando aquela música Still of You com uma orquestra? Já vi, sim. Já vi. Still Já viu a Loving You com orquestra a tocando aquela orquestra. música? Ele tocando com a orquestra? Vi, sim. Cara, é bonito demais, né? Bonito, hein? É, você vê que eles são uma banda alemã, né? Eles são alemães. Não são. Já ouviu falar do Led Zeppelin, né? Claro, Então, é antigão, Led Zeppelin, Nazaré, da mesma época. da mesma época. Metallica é mais novo um pouco, né? É Metallica. Metallica, Sepultura, É mais Kiss. novo. O Kiss ainda é daquela época ainda. Década de 80, 70, 80, o Kiss ainda é. Mas o Sepultura é Metallica e lixo. Sepultura. Sepultura é Hã? lixo. Sepultura é Eu não lixo. gosto, não. Muito feio Eu demais. Não dá também não pra ouvir gosto. aquilo, não. Não, Agora, aquilo é feio. Metallica, acho que o que acontece? Metallica tem umas músicas bonitas. Eu acho que tem umas músicas bonitas. Mas por ser americano, eu não gosto de americano, sabe? Eu abandonei Metallica há muito tempo. É. Agora, britânico, que é, no caso, segue o estilo do Led Zeppelin, eu Ah, considero não. o AC/DC uma banda britânica também. Então, eu aí permaneço ouvindo até hoje, né? Até o próprio Rush, que é canadense também, ele é considerado O Rush também é etnia britânico também, é britânica. britânico, né? O quê? Porque o estilo que eles trouxeram são britânicos. Os caras moraram na Inglaterra um tempo, né? Então, Levaram estilo pro Canadá, né? mas eu Eles conheço essa tocaram na música. Inglaterra um tempo.
Eu não sabia que essa música Imperdoável aí teria raízes com romantismo, não sabia. Pois é. Pois é, cara. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra Então você. essa Depois música você Unforgiven escuta. do Metallica tem linha com romantismo, né? Não sabia. Tem, tem. A gente coloca assim que é bom pra gente conhecer, né? Recordar, né? Você vê que não é uma coisa assim totalmente sem noção, né, cara? Os caras às vezes tem uma tendência, os caras às vezes estudam, os caras, né? Não vão fazer do nada assim, não. Porque realmente tem algum contato com isso, né? Tem algum contato, né? E eles se inspiram nas músicas, às vezes são inspiradas nisso aí, nessa situação, até nesses escritores da época também, né? Os caras se inspiram dessa forma, né? Para fazer tipo de música, né? Tem que ver a letra. Eu vou dar uma olhada Inspira. na letra da música desse É, Unforgiven aí. agora, dê uma olhada aí. Dê uma olhada aí para ver, depois você me fala aí nisso aí. É o, dessa época aí, eu, como falei para você, né? Os meus estilos não é muito nessa linha, né? Não gosto muito. Esse aqui, deixa eu mostrar um negócio aqui. Ah, com certeza essa música que eu vou colocar aqui você com certeza conhece. Não é bem esse estilo aí. Eu acho que não vai ter como eu você escutar, mas com certeza você conhece. Isso aí, com certeza você vai conhecer essa música aí. Não dá pra você tocar, ver não, né? Assistir não, né? Eu não tô ouvindo. Hã? Eu não tô ouvindo a música. Ah, espera um pouquinho. Eu acho que é por causa Tem que que não compartilhar, vai né? bem a apresentação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora sim. Vê se escuta aí, se dá pra escutar. Se não, você depois escuta sozinho aí. Engraçado, não tá vindo. Tá ouvindo? Não tá. Não tá, não tô ouvindo. Como? Não estou ouvindo. Ah, tá. Depois você tem um link aí, depois você puxa aí, né? Depois Que você puxa. banda que é aquela ali? Então, gente. Hã? Que banda que é aquela? Aí é o Rush, cara. Ah, o Rush, é verdade. Cara novinho ali, cara. Eles Novo estão bem ali. novinhos Tudo ali, é novo. verdade. Tudo novinho. Mas é Aquela isso música. aí. Spend my A gente life vai. waiting for this. Spend my life again. Acho que deve ser essa, né? Uhum. Isso. Mas é bom. Mas é isso aí então. O período desse pessoal justamente tem essas nuances, né? Disso aí. Não sei se na próxima semana vamos mexer com geração romântica, a terceira geração romântica, né? Vamos ver a diferença em relação a agora e ver como é que vai estar. Vamos ver o que a gente vai aprender um pouquinho mais Então, sobre isso, né? resumindo, essa geração byronista é uma geração. Só não tinha o rock and roll, o resto tinha tudo, né? Hã? Essa geração byronista, resumindo a obra, só não tinha o rock and roll, né? Porque era no ano de 1800 e pouco. Mas o resto tinha É, tudo, né? o resto tinha tudo, é. Tinha tudo, só faltou isso. Pensa se existe isso naquela época, esse tipo de música, né? Como que seria, né? Uhum. É verdade. Mas
Mas tá bom. Mas é isso aí. Mas valeu aí por ter participado. A gente vai. Depois vai uma hora dessa aí, durante a semana aí. Uma hora que vocês dão um tempo, a gente vai voltar a falar sobre aquele assunto. Tá bom? Não, beleza, professor. Fica com Deus aí, tudo de bom. Obrigado aí. Valeu, obrigado também por ter participado, tá? Uma boa noite, tá? Boa noite, fica com Deus. Obrigado pela aula. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.